Muitos têm uma chamada missionária, mas talvez faltou para esta pessoa uma agência missionária que a enviasse. Faltou uma igreja que entendesse a sua chamada. Se esta pessoa não foi ao campo missionário, não foi por culpa sua. Ela se colocou à disposição. Ela disse: eis-me aqui, envia-me, pois, a mim. Mas faltaram realmente pessoas que acreditassem na sua chamada bem definitiva. Mas para o Senhor é como se essa pessoa já estivesse no campo missionário e tivesse ganho muitas almas para o reino de Deus, porque Deus trabalha com os nossos sonhos. Ele conhece o que fervilha dentro de cada coração. Até um copo d'água fria que você der a quem lhe pedir, transformar-se-á em um galardão para ti. Vamos ler Mateus 10, versículo 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Olha, um copo de água fria transformar-se-á em um galardão para ti, quanto mais suco de acerola com bolo de fubá. Pratique a generosidade e seja galardoada e galardoada em nome de Jesus. Nossas vidas e obras submetidas à prova no tribunal. Vejamos agora o que é que Jesus vai julgar na vida de cada um de nós. Letra A, nossa conduta cristã. Vamos ler Salmo 139, versículos 1 a 3. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Olhem, o salmista está destacando aqui a onisciência de Deus. Nada se furta diante do olhar onisciente do Senhor. Ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Consequentemente, a nossa conduta cristã vai ser revelada no tribunal de Cristo. Tudo virá à baila, tudo virá à tona. A forma como eu, você, nós nos comportamos diante de uma sociedade decadente, promíscua e sinuosa. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas há um 5º evangelho prático, que é o testemunho que o cristão constrói no seu cotidiano. Letra B, nossas obras. Jeremias 48, versículo 10. Maldito aquele que fizer da obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. No tribunal de Cristo, Jesus vai revelar como foi que nós desenvolvemos as tarefas que Ele mesmo nos outorgou. Na Itália, um carteiro foi demitido e responde a um processo na justiça do seu país, porque ele deixou de entregar 3.500 correspondências. Uma auditoria foi feita e os auditores encontraram na sala da sua casa as correspondências ali alojadas. Então, além de ter sido demitido, ele responde a um processo na justiça do seu país. Sobretudo, ele foi irresponsável. No que diz respeito ao cumprimento das tarefas pertinentes ao reino de Deus, nós temos que mostrar aplicabilidade, porque no tribunal de Cristo, tudo se revelará. Letra C, o tratamento dispensado aos irmãos. Romanos 14, versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todo havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, Jesus vai revelar como foi que nós nos tratamos mutuamente. Isto fala de comunhão horizontal. Cada palavra que você aplicou acerca do anjo da igreja, tudo virá à baila, tudo se manifestará. É preciso que cada pessoa se policie, reflita antes de se pronunciar. A palavra dita não volta atrás. Letra D, a evangelização. 1 aos Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. A evangelização é a tarefa prioritária imposta por Cristo à sua igreja. No tribunal de Cristo, Jesus vai revelar como foi que nós tratamos a obra missionária. Quem foi convocado para pregar colocou-se à disposição ou se omitiu? Quem foi convocado para ser o intercessor colocou-se de joelhos intercedendo ou procurou o seu contínuo e frequente lazer? Quem foi convocado para ser mantenedor abriu a mão ou a engessou? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, diz a Bíblia, Eclesiastes 11:1.
pregue a palavra a tempo e fora de tempo, apoie a evangelização, invista na obra missionária, e o resultado dos seus esforços, tu verás no tribunal de Cristo, vidas remidas pelo sangue precioso de Cristo Jesus, o Senhor. Letra E, os pastores, Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Os pastores serão julgados também no tribunal de Cristo. Pastores que não justificaram suas convocações, pastores que perderam o inconfundível cheiro de ovelha, pastores que estiveram distantes dos rebanhos, pastores que apagaram a linha divisória entre o que é santo e o que é profano, pastores que deixaram os rebanhos sofrendo diante de pastos tórridos e ribeiros secos, serão seriamente advertidos por Jesus. Em contrapartida, pastores que justificaram suas convocações, pastores que mantiveram consigo o preciosíssimo cheiro de ovelha, pastores que estiverem inseridos no meio do rebanho, protegendo a propriedade que é exclusiva de Deus e não de homem algum, pastores que fizeram reluzir a linha limítrofe divisória entre o que é santo e o que é profano, pastores que levaram os rebanhos a pastos verdejantes e águas tranquilas, receberão um voto de louvor da parte de Deus e os eternos galardões. Bendito seja o nome do Senhor. Página de número 15, materiais a serem julgados. Vamos a uma longa leitura. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículos 11 a 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a dia declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá deterrimento, mas se o tal será salvo, todavia, como pelo de fogo. A linguagem que é simbólica. Paulo diz que todos devemos edificar o reino de Deus, tal qual se constrói um belo edifício. Paulo diz que o alicerce, a base da construção, já se encontra pronto, e não poderia ser melhor, é Jesus Cristo. Na semana passada, eu estive em São José do Rio Preto, uma linda cidade no interior do estado de São Paulo, e eu passava por uma avenida, e o pastor me disse, bem aqui à direita, foram construídas 3 torres, lembram-se disso? 3 edifícios, 3 torres, e lamentavelmente, as 3 torres tiveram que ser implodidas, porque simplesmente começaram a se inclinar, e não havia uma medida corretiva. Lamentavelmente, muitas pessoas sequer foram indenizadas, muitas pessoas hoje estão pagando aluguel, enquanto que deveriam estar morando naquelas torres. Mas qual foi o problema constatado? A base, o alicerce, de péssima qualidade. Mas a nossa construção não vai ser implodida, porque o alicerce é Jesus Cristo, bendito seja Deus. Paulo diz que nós devemos construir o reino de Deus com o que há de melhor, e ele elenca materiais de primeiríssima qualidade, nós chamamos de materiais indestrutíveis. Vamos conhecê-los? Leiam comigo o que está negrito na letra A, ouro. O ouro simboliza a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu trabalho com ouro quando eu glorifico a Deus, quando eu tributo ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e adoração para todo sempre. Recentemente o Brasil recorreu à Organização Mundial do Comércio contra 2 países. Primeiro contra o Japão, porque os japoneses patentearam a marca de um fruto da região norte do Brasil, o cupuaçu. E o Brasil então conseguiu quebrar a patente japonesa imposta sobre o cupuaçu. Depois o Brasil fez o mesmo com a Alemanha, porque empresários alemães patentearam a rapadura. Aí houve um lobby nordestino e o Brasil quebrou a patente alemã imposta sobre a rapadura.
Hoje nós podemos dizer que o cupuaçu é nosso e a rapadura é nossa. Assim acontece com a glória. Nenhum cantor, nenhum pregador, nenhum pastor, nenhuma missionária, ninguém pode patenteá-la. Ela pertence a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Letra B, prata, símbolo de redenção. Eu trabalho com a prata quando eu ganho almas para Cristo Jesus. Provérbios 11:30 diz a Bíblia que o que ganha almas, sábio é. Letra C, pedras preciosas. Simboliza tudo que se faz através do Espírito Santo. Eu trabalho com pedras preciosas quando eu passo a ser guiado pelo Espírito, movido pelo Espírito, quando eu vivo uma vida dinâmica no Espírito, sobretudo quando eu desenvolvo o fruto do Espírito, que é o verdadeiro certificado da vida cristã. Irmãos, há 4 anos atrás exatamente, eu me lembrava disso hoje à tarde, eu fiz uma cotação para comprar tintas, e uma loja, na Senador Jaime, em Campinas, me mostrou realmente uma condição muito favorável. Eu fui comprar essas tintas. Mas é interessante, eu coloquei um CD, estava ouvindo uma bela canção, um hino de louvor ao Senhor. Eu estava ao mesmo tempo procurando o endereço da loja. E eu avistei a loja. Mas o Espírito de Deus me disse: não entre aí, há uma outra loja logo ali na frente, é para você entrar lá. E simplesmente eu atendi a voz do Espírito, estacionei o carro, eu disse ao homem que estava atendendo, que era ao mesmo tempo o proprietário: eu quero ver quais são os seus preços. Eu fiz uma cotação e a loja ali de trás ganhou, mas eu não sei por que eu entrei aqui, e eu gostaria que você mostrasse os seus preços para mim. Aquele homem estava muito triste. Ele disse: olha, eu não vou nem olhar o que você tem, eu cubro toda a proposta do meu vizinho, o orçamento dele, eu cubro tudo, e dou um desconto para ti ainda. Muito bem, então comprei as tintas, e me identifiquei como ministro do Evangelho, e aquele homem disse: agora eu sei por que você entrou aqui. Porque eu estava disposto a suicidar-me. Eu estou vivendo um drama com minha esposa, e lamentavelmente eu me senti impotente para equacionar esse problema, e eu pensava em fechar a loja depois das 18 horas, e abriu uma gaveta e mostrou-me uma arma. Ele disse: eu ia colocar a arma contra a minha cabeça e dispará-la. Mas depois que você entrou aqui, eu senti uma paz diferenciada. E com as suas palavras, eu quero te dizer que eu não estou mais com este sentimento, este desejo pela morte. Eu estou entendendo que é possível contornar todo este problema, toda esta barreira. Então eu fiz uma oração. O Senhor dissipou todas as trevas. Ele fez a sua decisão, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Telefonou para sua esposa e disse: meu bem, eu volto para casa hoje com alegria, e eu quero conversar contigo, nós vamos reconstruir o nosso lar. No dia seguinte ele foi entregar as tintas no bairro onde eu morava, e levou a sua esposa e o seu filho, e disse: pastor, nós todos vamos servir a Cristo Jesus, a nossa família está restaurada. Trabalhar com pedras preciosas é isto. Glória a Jesus. Paulo nos adverte que não empreguemos materiais de segunda qualidade. Olhem, eu digo isto assim, despido de qualquer tipo de vaidade. Eu acho belíssimo o templo da Igreja Assembleia de Deus Catedral da Família aqui em Goiânia, onde eu congrego. Mas o que eu observo em detalhes é que tudo aqui é muito bem feito. Você vê os detalhes em tudo. Para quem está me assistindo, os banheiros desta igreja são espetaculares. Não é, irmão Raul? O Raul vira assim com a cabeça. É isso mesmo. Aliás, eu não havia entrado. Você sabia que a gente passa um bom tempo sem conhecer a realidade da nossa igreja? Estou aqui há 3 anos. E há mais ou menos um mês atrás que eu entrei pela primeira vez no banheiro da nossa igreja. E eu fiquei maravilhado. Maravilhado. Tudo de primeira. Tudo de primeira. É assim que se faz.
Paulo recomenda que não empreguemos materiais de segunda qualidade quando formos fazer a obra de Deus, quando formos trabalhar na construção do reino de Deus. E ele elenca 3 materiais que não podem ser utilizados. Vamos conhecê-los? São materiais destrutíveis, não vão resistir ao teste do fogo no tribunal de Cristo. Letra A, madeira. Isto aqui é simbólico. A madeira representa a natureza humana. Outro dia um irmão me disse: olha, eu sou muito crente, mas pisou no meu pé, tem troco. Ele tem que rever esse conceito. Quem age assim, está trabalhando com a madeira. Letra B, feno. Representa aquilo que é seco, sem renovação. Existem pessoas que gostam da mesmice, do trivial, daquilo que é comum. Estabeleceram uma linha limítrofe, não podem subir de nível espiritual, não crescem, não experimentam nada de novo numa comunhão com Deus, porque estão trabalhando com feno, não buscam renovação. Irmãos, a pipoca me apetece. Principalmente nos meses de junho e julho, nós comemos um pouco mais de pipoca. O curioso é que se você fizer a pipoca no micro-ondas, na pipoqueira, ou então na panela moda antiga, de qualquer forma vai ficar aquele resíduo, não é? Aqueles milhos que no estouro, nós chamamos de piruá. Quando eu entendo a letra B, que fala sobre o feno, de pessoas que não buscam renovação, eu entendo que tais pessoas se assemelham muito ao piruá. Enquanto muitos explodem de alegria ao seu lado, tais pessoas ficam compenetradas iguais ao piruá. Mas aqui eu não vejo nenhum piruá, eu vos vejo explodindo de alegria na presença de Deus. Letra C, palha, representa a ausência de estabilidade. Se há algo que o cristão tem que conquistar desde o início da sua fé, para que ele tenha uma carreira exitosa, triunfante, é estabilidade espiritual. O Senhor Jesus não nos omitiu que enfrentaríamos adversidades. No mundo tereis aflições. João capítulo 16, versículo 33. Existem lutas que nos visitam no formato de uma marolazinha. Mas tem luta que nos visita no formato de um tsunami, de uma onda gigante. Como é que eu venço a marola e venço o tsunami? Quando eu tenho estabilidade na fé. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Quando o cristão adquire essa estabilidade, ele ultrapassa a marola e salta o tsunami, canta o hino da vitória, e Deus chancela a sua vitória, bendito seja Deus. Agora, lamentavelmente, quem não tem estabilidade na fé, diante da adversidade, sucumbe, naufraga no aspecto espiritual. Aqueles que trabalharem com materiais de segunda qualidade, madeira, feno e palha, usando o singular, Paulo diz assim: o tal poderá até ser salvo, todavia será salvo como alguém que escapou do fogo. Você já viu alguém escapar de um incêndio? Não dá tempo nem de levar fotografia da sogra, não dá tempo de pegar nada, a pessoa quer é ser salva. Então os que forem salvos neste contexto, não terão direito aos galardões. Página 16, as recompensas de cada um. Estas recompensas, de maneira figurada, são apresentadas no formato de coroas, que era uma linguagem que tanto gregos como romanos entendiam muito bem. Vamos ler comigo que está em negrito, letra A, todos. A coroa da vida, só vocês. B. C. D. E. Termina o tribunal de Cristo, onde os crentes achados fiéis receberão da parte do Senhor Jesus os galardões. Entraremos agora para o festejo das bodas do Cordeiro. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. A Bíblia inicia a sua bela narrativa com o casamento entre Adão e Eva, e finda a sua perfeita narrativa com o casamento entre Cristo, que é o segundo Adão, com a sua noiva, que será formada pela igreja. Considerações sobre as bodas do Cordeiro. Vamos ler comigo, letra A, todos. Será após o tribunal de Cristo. Lembrem-se, um fato sucede a outro fato. Primeiramente ocorrerá o arrebatamento da igreja. Sequencialmente dar-se-á o tribunal de Cristo, onde os crentes achados fiéis receberão os galardões. Do tribunal de Cristo
entraremos para o festejo das bodas do Cordeiro, que retrata o nosso casamento espiritual e eterno com o Senhor Jesus. Eu quero ouvir a vossa doce e maravilhosa voz. Letra B, vamos? A noiva, composta, os santos, quando falamos da noiva do Cordeiro, nós precisamos entender que a igreja de Cristo Jesus, ela sim vai compor a noiva do Cordeiro. Perfeito? Os crentes das antigas dispensações lá estarão, mas não integrando a noiva. Lá eles estarão como convidados especiais. No dia 29 de abril de 2011, ocorreu o casamento do príncipe William e Kate Middleton. E a família real da Inglaterra, miliardária, expediu apenas 600 convites. 600 convites é um casamento simples. E muitos chefes de Estado, muitas celebridades sentiram-se preteridas, porque não foram lembrados. É lamentável. Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2:11. No nosso casamento com Cristo Jesus, todos os amigos do noivo serão convidados e lá estarão. Bendito seja Deus. Letra C, haverá grande alegria durante a cerimônia. Eu nunca vi casamento triste. O casamento de comum acordo, sob as bênçãos de Deus, ele é marcado por grande alegria. Ora, se há alegria nos casamentos terrenos, imagine a alegria que se manifestará em nosso casamento com Cristo Jesus. Letra D, haverá a celebração da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o dia mais importante da nossa fiel liturgia prestada a Deus. Ela é gloriosa por duas razões. Primeira, a ceia é uma ordenança. A primeira é o batismo em águas, a segunda é a ceia. A primeira fala do ingresso do crente no corpo de Cristo. A segunda, a ceia, fala da permanência do crente no corpo de Cristo em perfeita comunhão. Mas também a ceia é gloriosa porque ela é um memorial. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Do início ao final da ceia, nós dela participamos lembrando de Jesus. Depois da palavra balsâmica, consoladora, aplicada pelo pastor, diáconos e diaconisas caminham nossas direções com o pão que simboliza o corpo de Cristo, e com o cálice com suco da vide, que simboliza o sangue expiatório do Senhor. Comemos o pão e tomamos o cálice, sendo deveras abençoados pelo Senhor, confirmando a nossa comunhão em Cristo Jesus. Irmãos, todas as ceias que aqui participamos foram gloriosas, e as demais também serão. No entanto, nenhuma delas poderá se comparar à ceia que estaremos participando nas bodas do Cordeiro, porque aqui nós participamos da ceia como faremos domingo, lembrando de Jesus, lá olhando para Jesus face a face como Ele é. Bendito seja o nome do Senhor. Página 17, a grande tribulação. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. Mateus capítulo 24, versículo 21. Por gentileza, vamos recapitular o que nós vimos hoje então? Me acompanhe, vamos lá. Primeiramente ocorrerá o arrebatamento da... Logo na sequência passaremos pelo tribunal de... onde os crentes achados fiéis receberão os... Do tribunal de Cristo entraremos para o festejo das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, aqui na terra, haverá a grande tribulação. Vamos conhecer os outros nomes atribuídos ainda à grande tribulação? Leamos o que vem logo abaixo. Vamos lá. 1, o dia do Senhor. Só vocês. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, aspectos da grande tribulação. Letra A, ocorrerá logo após o arrebatamento. Vamos ler Apocalipse 3, versículo 10.
Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Preste bem atenção. Existem 3 escolas que interpretam o momento do arrebatamento. A primeira escola é a pré-tribulacionista. Esta escola ensina que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A segunda escola é a escola meso ou midi-tribulacionista, que afirma que a igreja vai ser arrebatada na metade da grande tribulação. Mas há uma terceira que pratica teologia. Ela afirma que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. É a escola pós-tribulacionista. A Bíblia é clara, não há margem de dúvidas. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da, no grego é ek, quer dizer, eu te tirarei da grande tribulação. É uma promessa que Deus tem feito para nós. Console o teu coração, em nome de Cristo Jesus. Não deixe nenhuma dúvida ficar armazenada na sua mente e no seu coração. A igreja não vai passar 1 minuto sequer na grande tribulação. Agora, existem muitas pessoas insistindo. Ora, quem quiser ficar, eu lamento, fique. Nós já estamos com o passaporte carimbado e com a mala pronta. Nós vamos subir antes ao encontro de Jesus dos ares. Letra B, durará 7 anos. Daniel 9, versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ablação. E sobre a asa das abominações virá assolar, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Preste bem atenção, assim profetizou Daniel. E ele, quem? O anticristo, firmará um acordo com muitos por 1 semana. Esta semana não é de dias, mas sim de anos. Tanto é que ele se utilizou do vocábulo hebraico shabuá. 1 semana de anos totaliza 7 anos, é o tempo de duração da grande tribulação. Porém, Daniel nos oferece um rico detalhe, e na metade da semana ele vai romper o acordo. Metade de 7 é quanto? 3,5. A grande tribulação vai durar 7 anos, mas vai se dividir em 2 fases, de 3,5 anos cada. A primeira fase tribulacional vai corresponder a um período de falsa paz e falsa prosperidade. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, diz a Bíblia: pois que quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Os 3,5 anos iniciais da grande tribulação serão marcados por falsa paz e falsa prosperidade. No capítulo 11 do seu livro, Daniel disse: este rei será próspero. Mas todo esse cenário é falacioso e é quebradiço. Vai durar apenas 3,5 anos. Aí o anticristo vai romper o acordo. E na segunda fase tribulacional, o correspondente aos 3,5 anos finais, aí sim, o horror se manifestará. O anticristo vai perseguir os judeus e a igreja apóstata, que vai ser formada por aquelas pessoas que lamentavelmente vivem titubeando na presença do Senhor. Outros que gostavam das campanhas, outros que gostavam também do louvor, mas nunca se decidiram por Cristo. Existem muitas pessoas que pensam que a oração do pai e da mãe está chancelando o passaporte para entrar na glória. Oração do pai e da mãe é bênção, mas a decisão é pessoal. Cada pessoa precisa se entregar a Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus, é o que diz a palavra. Bendito seja Deus. Amém? Então, na segunda fase tribulacional, o anticristo vai perseguir os judeus e a igreja apóstata, e virão também cataclismas da parte de Deus. Vamos recapitular? Por favor. Quantos anos vai durar a grande tribulação? Dividido em quantas fases? De quantos anos cada? 3,5 anos. Letra C, vamos. Será um período de grande aflição. A referência é da abertura e nós já lemos. A expressão a grande tribulação no grego quer dizer comprimir com força. Quando você corta uma laranja e pega a metade da mesma e espreme no espremedor manual elétrico, você está ilustrando domesticamente ali a grande tribulação. É o que acontecerá com aqueles que aqui hão de estar no período tribulacional. Letra D.
será o período do derramamento da ira divina. Isaías 26, versículo 20, vamos à leitura. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Se você analisar calmamente, este versículo é uma prova robusta a mais de que a igreja não passará pela grande tribulação. Letra E, será um período de angústia de Israel. Jeremias 30, versículo 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhantemente. E é tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. Por que é que a grande tribulação é denominada como tempo de angústia para Jacó, ou seja, para a nação de Israel? É porque os judeus serão enganados pelo anticristo. Para entendermos claramente isto, precisamos refletir sobre esse texto. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Olha o que disse Jesus. Ele se dirige aos judeus e diz: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio com exclusividade para os judeus, mas estes não o receberam. Olha o que disse Jesus: outro, porém, virá em seu próprio nome, e a este aceitareis. A quem Jesus se refere agora? Ao anticristo, que vai surgir no cenário mundial, enganando os judeus, dizendo ser ele o Messias. Só que o Messias já havia mais de 2000 anos atrás, mas Israel não o recebeu. O anticristo vai enganar os judeus, dizendo ser ele o Messias. Escute bem o que eu vou dizer. Por isso que necessariamente o anticristo vai ter que descender de uma das 12 tribos de Israel. Não podemos precisar de qual tribo ele virá. O maior mestre da escatologia bíblica mundial, Vimalgo, de saudosa memória, da chamada da meia-noite, acreditava que o anticristo poderia vir da tribo de Dan, citando Gênesis 49, 17. Não podemos afirmar, com todo respeito, que o anticristo vai ter que ser o judeu. Eu estou convencido disso. Por quê, pastor? Quando o anticristo surgir, ele vai se autoproclamar como o Messias prometido à nação de Israel. Daniel 11, 21, a Bíblia diz que este rei tomará o reino com engano. Aí os judeus formarão então uma junta que vai avaliar a sua genealogia. Genealogia é uma coisa comum nos dias atuais, e nenhum povo aprimorou-se tanto no quesito genealogia como o povo judeu. Você sabia que você faz a sua genealogia pela internet? É impressionante. Existem no mundo hoje 75 sociedades genealógicas. Então genealogia é uma coisa comum. Uma junta judaica habilidosa vai ser formada e vai avaliar a genealogia do anticristo, e vai confirmar que ele vai descender de uma das 12 tribos de Israel. Nenhum escatologista pode dizer de qual tribo ele virá. Aí eles farão um acordo com ele, pensando ser ele o Messias. O acordo será de 7 anos. Só que na metade da semana, o anticristo vai romper o acordo, porque vai revelar sua verdadeira identidade. Aí os judeus vão ver a bobagem que fizeram. Por isso que a segunda fase tribulacional é chamada de tempo de angústia para Jacó, ou para Israel, porque os judeus serão perseguidos pelo anticristo. Amém, irmãos? Letra F, vamos ler? Será marcado pelo surgimento do anticristo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O anticristo, ele vai ser o personagem central da grande tribulação. Biologicamente falando, vai ser um homem comum. Por que eu tenho colocado este termo? Porque muitas pessoas acreditam que o anticristo vai ser um tipo de Robocop, de ciborgue. Não, irmãos, ele vai ser um homem comum. No entanto, superdotado pelo diabo com faculdades sobrenaturais, como carisma, liderança, intelectualidade, e um grande poder de convencer as massas. O anticristo vai ser a obra-prima de Satanás.
e vai governar a terra nos 7 anos da grande tribulação. Ninguém pode afirmar quem vai ser o anticristo. Daqui a pouco eu vou apresentar alguns nomes apontados pelos especuladores de plantão. Eu me lembro bem, no início da minha fé, quando muitos pregadores escatológicos diziam que o anticristo seria o Papa. Me lembro bem de um congresso de escatologia bíblica que eu participei em São Paulo, e um grande orador de conceito internacional afirmou com veemência que o anticristo seria Saddam Hussein. Estes nomes se foram, e tantos outros que vocês ouviram falar dos mesmos. Ninguém pode afirmar quem vai ser o anticristo, sua identidade não nos foi revelada. Agora escute bem, por que é que em diferentes épocas, sempre o diabo colocou alguém para que em tese pudesse ser o anticristo? Sabem por quê? Porque o diabo não sabe quando vai ocorrer o arrebatamento da igreja. Mateus capítulo 24, versículo 36, lemos ontem. Daquele dia e hora ninguém, aí se inclui o diabo. Reflita, quando a igreja for arrebatada aqui na terra, vai se iniciar a grande tribulação, cujo personagem central vai ser o anticristo. Como o diabo não sabe quando vai estar o arrebatamento da igreja, ele fica perdido. Por isso que em diferentes épocas, em tese, ele sempre preparou alguém para que pudesse ser o iníquo, o anticristo. Mas só Deus sabe quem vai ser o filho da perdição. Muito bem, página 18, por favor. Vamos conhecer os outros nomes ainda atribuídos ao anticristo. 1, homem do pecado. Só vocês. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na década de 80, o cantor e compositor brasileiro Alceu Valença compôs e interpretou uma canção intitulada Anunciação. Na música ele diz: tu vens, eu já escuto os teus sinais. É uma clara alusão ao dominador mundial, ao ditador mundial, ao maior de todos os déspotas, que vai ser o anticristo. O anticristo vai governar o mundo em diferentes áreas. Temos 4 aqui nesta noite para analisarmos. Vamos ler logo abaixo? Primeiro, área política. Vamos ler Apocalipse 13, versículos 3 e 4. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Irmãos, preste bem atenção. A área política vai estar sob o controle total do anticristo. O anticristo vai aniquilar as formas de governos existentes hoje. Parlamentarismo, presidencialismo, monarquia e modelos mistos. Ele vai adotar um modelo anacrônico, fora de moda e detestável, que é o totalitarismo. O mundo já recebe adequações para que o anticristo inicie o seu governo. Escute, as grandes ditaduras mundiais estão desaparecendo. É uma adequação para que surja o maior de todos os ditadores. Vamos ver rapidamente? Olhem, Lenin, Stalin se foram da antiga União Soviética. Hitler se foi da Alemanha nazista. Mussolini se foi da Itália fascista. Mao Tse-tung se foi da China. Franco se foi da Espanha. Salazar de Portugal. Stroessner do Paraguai. Pinochet do Chile. Charles Taylor da Libéria. Marcos das Filipinas. Idi Amin Dada de Uganda. Slobodan Milosevic da antiga Iugoslávia. Saddam Hussein do Iraque. Muammar Gaddafi da Líbia. Fidel renunciou em 2008. Kim Jong-il, filho de Kim Il-sung, pai de Kim Jong-un, se foi da Coreia do Norte. Então o mundo está sendo ajustado para que surja o maior de todos os ditadores, que vai ser o anticristo. Segunda área, vamos ler, área econômica.
Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número de um homem é o seu número, é 666. Muito bem. A área econômica vai estar sob o controle do anticristo, chamada aí como a besta. A palavra besta vem do grego terion, quer dizer fera. Isso fala do comportamento do anticristo. Perfeito? A Bíblia fala sobre duas bestas. A primeira é o anticristo, a segunda é o falso profeta. O anticristo vai controlar a economia mundial com base no número 666. A Bíblia diz: calcule o número da besta. O número 6 é o número do homem, o número 7 é o número da perfeição. Perfeito só há e haverá um, que é o Senhor Jesus. 666 é a tentativa desesperada do diabo de projetar no cenário mundial alguém que se aproxime de Cristo, no caso o anticristo. É óbvio que Satanás não alcançará o seu intento. Este número está presente em nosso meio. Nós temos aqui um kit com o nosso seminário, onde eu faço várias citações de como este número está presente nos dias atuais em nosso meio. O código do Banco Mundial é 666. Quando Collins, Aldrin e Armstrong alcançaram a Lua, no dia 20 de julho de 1969, o ex-presidente Richard Nixon fez uma ligação telefônica através da sede da NASA, no Cabo Canaveral, na Flórida. Qual foi o prefixo que ele discou? 666. É impressionante. Vimos ontem que os seguidores de José Luiz de Jesus Miranda tatuam este número nos seus braços. Irmãos, a marca da besta vai ser efetivada na parte superior da mão de cada pessoa que a ela irá se submeter, ou então na testa. Como dar-se a marca da besta? É uma discussão que ainda não tem uma conclusão arredondada. Na época da igreja primitiva, acreditava-se que a marca da besta dar-se-ia a ferro quente, como se marca ainda o gado bovino no Brasil. A tatuagem ganhou grande força interpretativa posteriormente. Depois veio o raio laser, que é rápido, eficiente e indolor. Hoje, com o avanço da cibernética, muitos creem que a marca da besta dar-se-á através da introdução de um microchip, como o Verichip, como o Mondex ou Biochip. Só que eu tenho aqui algo revelador. A palavra marca vem do grego charagma, e quer dizer marca real, e não fictícia. Os maiores escatologistas do mundo acreditam que a marca da besta não será vista a olho nu, mas escaneando-se, confirmar-se-á a sua presença. Lembre-se que o anticristo vai ser o mestre da sedução e do engano. Uma marca expressiva na testa vai constranger as pessoas. Concorda comigo? Hoje, muitos centros de entretenimento e lazer do Brasil e do mundo já se utilizam no expediente. Um amigo meu foi numa inauguração de uma casa de shows e me disse: eu paguei para entrar, não recebi nenhum comprovante. Pediram para que eu estendesse a mão direita e fizeram um toque com uma caneta automática, simplesmente passaram o scanner e eu vi uma tinta brilhante na tela do monitor, que tinha horas de duração. Então isso já está acontecendo hoje. Mas a marca da besta, ela vai ser definitiva. Pastor Roberta, na igreja, nós os salvos, vamos receber também a marca da besta? De forma alguma. Nós já temos uma marca diferenciada, a marca do sangue de Jesus, e a igreja não vai passar pela grande tribulação. Amém, irmãos? Terceira área, vamos ler? Área religiosa. Apocalipse 13, versículos 11 a 15. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida, da espada
e vivia, e foi-lhe concedido que lhe desse o espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Olhem, a primeira besta é uma referência ao anticristo. A segunda, uma referência ao falso profeta, que vai ser o cérebro administrativo a serviço do anticristo para o período da grande tribulação. O falso profeta, a segunda besta, vai ser ministro de cultos também para o mesmo período, e vai imitar atividades de profetas do Senhor, dentre eles o profeta Elias. Ele vai fazer com que fogo caia do céu, um show pirotécnico, e fará mais. O falso profeta vai construir uma grande imagem da primeira besta. A palavra imagem vem do grego eikon, que originou a palavra ícone, e quer dizer cópia fiel. Então esta grande imagem da primeira besta, ou seja, do anticristo, vai ser uma cópia fiel. E o falso profeta vai dar poder à imagem para que ela fale. Ela vai falar, mas não vai se locomover. E os homens terão que adorá-la. E aqueles que não adorarem a imagem da besta serão perseguidos e muitos serão mortos. Última área, vamos ler? Área do Império Romano restaurado. Daniel 2, versículo 34. Estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e eu esmiuçou. Meus queridos, prestem bem atenção. Nós já vamos começar as imagens daqui a 5 minutinhos. Eu estou dizendo aqui que o velho Império Romano estará de volta. E a notícia interessante que eu tenho para vos dar é que esta realidade já se faz presente em nosso meio. Mas como, pastor? A imprensa falada, escrita, televisionada e digitalizada não divulgou isto. O velho Império Romano está de volta num modelo novo, numa nova roupagem, numa nova estrutura, através da União Europeia, antigo mercado comum europeu. O mercado comum europeu foi fundado no dia 23 de maio de 1957. Entrou em vigor no dia 1º de abril de 1958. Começou com 6 nações e hoje conta com 27 nações. No dia 8 de novembro de 1993, no Tratado de Maastricht, no interior da Holanda, o mercado comum europeu mudou de nome, passou a se chamar União Europeia, quando houve a quebra das tarifas alfandegárias. Hoje a União Europeia é composta por 27 nações. Se você pegar as nações da União Europeia, você vai achar o mapa completo do antigo Império Romano. É impressionante. São 27 nações que formam 500 milhões de habitantes. E tem uma estrutura organizacional que impressiona. Veremos hoje com as imagens aqui. Tem uma comissão própria, presidida por Durão Barroso. Tem um conselho próprio, presidido por Herman Van Rompuy, o ex-primeiro-ministro da Bélgica. Tem uma diplomacia de altíssimo nível, que é presidida por Catherine Ashton, uma britânica. Tem uma moeda chamada euro, que entrou em circulação em janeiro de 2002. Das 27 nações que integram este bloco, 10 não adotaram o euro como moeda oficial. Por isso que às vezes você está assistindo o telejornal, e então o comentarista diz, as nações da zona do euro, são nações que adotaram o euro, perfeito? Mas 10 nações deste bloco ficaram com suas moedas originais, portanto não adotaram o euro. A União Europeia tem um tribunal de contas próprio, tem um tribunal de justiça próprio, e tem um banco central próprio, e por último, um parlamento próprio. É uma estrutura que impressiona. Veremos tudo daqui a pouco, de maneira muito bem ilustrada. Agora eu tenho dito que a União Europeia é a restauração do velho Império Romano numa nova estrutura. Escute bem, Daniel foi chamado para interpretar o sonho de Nabucodonosor, e Daniel disse, ó rei, eu estava vendo isto. O quê? O colosso, a grande estátua, retratada no sonho de Nabucodonosor. Aquela estátua apresenta-nos os 4 impérios mundiais. Cabeça de ouro, Império Babilônico. Peito de prata, Império Medo-Persa. Ventre de bronze, Império Grego. Pernas e pés de ferro e em parte de barro, Império Romano. Eu vou repetir. Cabeça de ouro, Império Babilônico. Peito de prata, Império Medo-Persa. Ventre de bronze, Império Grego. O último grande império mundial foi o Império Romano, representado pelas pernas e pés.
Por favor, me ajude, refresque a minha memória. Qual foi o último grande império mundial? Império Romano, representado pelas pernas e pés, em parte de ferro, em parte de barro. Escute, eu posso vos dizer que os dedos das minhas mãos são a extensão das minhas mãos? Amém? Posso? A mesma coisa eu posso dizer acerca dos meus pés. Os dedos dos meus pés são a extensão dos meus pés, correto? O último grande império mundial foi o Império Romano, representado pelas pernas e pés. Mas Daniel disse assim: eu vi uma pedra cortada do monte sem auxílio de mãos. Só que a pedra não chocou-se contra a cabeça de ouro, a pedra não chocou-se contra o peito de prata, a pedra não chocou-se contra o ventre de bronze, a pedra não chocou-se contra as pernas e pés, em parte de ferro e em parte de barro. A pedra chocou-se sim contra os 10 dedos dos pés, que nos fala do reino do anticristo, através dessa estrutura, União Europeia, que é a restauração do velho Império Romano. Eu disse que os dedos são a extensão dos pés, perfeito? Então hoje o Império Romano está tendo uma nova estrutura através da União Europeia. Pastor, mas são 10 dedos, a União Europeia é composta por 27 nações, qual é a palavra que sintetiza o problema da Europa hoje? Crise. A taxa de desemprego na Grécia chega a 30%, em Portugal 28%, na Espanha 29%, quem diria, a França entrou em recessão, a dívida da Itália é impagável, a Alemanha, olhem só, hoje os telejornais anunciaram, a Alemanha lamentavelmente teve um pífio crescimento econômico neste ano. Então a palavra que sintetiza a situação das nações deste bloco é crise. Irmãos, esta crise veio para mudar o perfil deste bloco. São 27 nações. Para que a profecia bíblica se cumpra, ficarão apenas 10, são os 10 dedos dos pés. Daniel disse: eu quis saber mais a respeito do quarto animal, e ele tinha 10 pontas, e no meio das 10 pontas eu vi uma ponta pequena que crescia, e fazia guerra aos santos e os vencia, até que surgiu o ancião de dias. As 10 pontas, de igual modo aos 10 dedos, falam das 10 nações que vão restar unidas deste bloco. Qual? União Europeia. E aquela ponta pequena que vai crescer do meio das 10, é uma referência clara a quem? O anticristo. O anticristo vai ter dupla nacionalidade, judeu e europeu. Ele é a ponta pequena que vai crescer do meio das 10, fará guerra aos santos, mas vai ser contido pelo ancião de dias. No capítulo 13 do Apocalipse, João disse: eu vi a besta, ela tinha 10 chifres, 10 dedos, 10 pontas, 10 chifres. Quantas nações hoje integram a União Europeia? Vamos dizer 27. Para que a profecia bíblica se cumpra, restarão quantas delas unidas no final? 10. E do meio das 10 surgirá para o mundo o anticristo. No início de 2014, a Inglaterra vai fazer um plebiscito, que é uma consulta popular, uma consulta pública, para saber se os seus cidadãos querem ou não a permanência da Inglaterra neste bloco, conhecido como União Europeia. Pastor, até eu entendi. A União Europeia vai ser reduzida a 10 nações, que são os 10 dedos dos pés da estátua. Mas e aquela pedra? Aquela pedra cortada do monte sem auxílio de mãos representa o Senhor Jesus, que vai vencer o anticristo e o falso profeta e suas tropas confederadas na batalha do Armagedon. Então aplauda o Senhor por tudo isto nesta noite. Para terminarmos a trindade satânica, uma das coisas que o diabo mais gosta de fazer é de imitar a Deus. E o diabo vai tentar imitar a trindade divina. Veja a estrutura nefasta da trindade satânica. Letra A, o dragão, que corresponde ao próprio diabo. Letra B, o anticristo. Refere-se à besta que vai surgir do mar. Mar aí não quer dizer água, mas povos e nações. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. E letra C, o falso profeta, que refere-se à segunda besta. Por favor, feche um pouquinho a sua apostila e vamos recapitular o que nós vimos, para que possamos projetar as imagens nesta noite. Recapitule comigo, vamos lá. Primeiramente ocorrerá o arrebatamento sequencialmente passaremos pelo tribunal onde os crentes achados fiéis receberão os
galardões. Do tribunal de Cristo entraremos para o festejo das bodas do Cordeiro, que retrata o nosso casamento espiritual e eterno com o Senhor Jesus. Enquanto isso, aqui na terra haverá grande, que vai durar quantos anos? Dividido em quantas fases? De quantos anos cada? O personagem central da grande tribulação vai ser podemos afirmar quem vai ser o anticristo, sim ou não? Sua identidade não nos foi revelada. Todos os apontamentos têm que ser inseridos apenas no critério especulativo. O anticristo vai ter um secretário particular que vai ser o falso profeta. Aí eu pergunto, a igreja vai passar pela grande tribulação? Mas nem um dia, nem um segundo, bendito seja o nome do Senhor. Oh, coisa linda, maravilhosa, graças a Deus. Deus abençoe a todos. Nós vamos agora às imagens. Ótimo, muito obrigado pela fineza, Deus vos abençoe. Ok. Durante a grande tribulação ocorrerão duas grandes batalhas, melhor ainda. A primeira, dar-se-á no início, vai ser a batalha de Gog, que nos revela o avanço da Rússia e nações aliadas contra Israel. A segunda, dar-se-á no final, e vai ser a batalha do Armagedon. Falaremos agora sobre a batalha de Gog, que revela-nos o avanço da Rússia e nações aliadas contra Israel no início do período tribulacional. Ezequiel 38 e 39 nos traz a narrativa desta guerra. A Bíblia diz que Gog é um príncipe, um governante que quer estender os seus domínios. Ele vem de Magog, que é Rússia, de Meseque, que é Moscou, e Tubal, que é Tobolsk. Quem hoje encarna o perfil de Gog? Vladimir Putin, presidente da Rússia, que no passado foi chamado de cardeal, que era simplesmente um apelido dado pela KGB. Aí está ele hoje encarna, portanto, o perfil de Gog. Hoje, Dmitry Medvedev é primeiro-ministro, mas no modelo russo ele não passa de uma figura decorativa. Então, Gog é um governante que quer estender os seus domínios. Ele vem de Magog, que é a Rússia, e de Meseque, que é Moscou. Olhem que linda foto de Moscou. E vem de Tubal, que corresponde à atual Tobolsk. Gog, o líder da Rússia, levará o que há de mais moderno no que tange a estrutura bélica, armamentista. Olha a estrutura, é uma coisa que impressiona. A Rússia, que no passado integrava a antiga União Soviética, que era composta por 15 repúblicas, sendo ela a principal, tem um grande efetivo militar e um poderio armamentista incontestável. Mas a Rússia não avançará isoladamente contra Israel. Algumas nações se aliaram à Rússia. A primeira é Gomer. Gomer é a Germânia. A Germânia é a atual Alemanha, que tem como presidente um pastor evangélico, Joachim Gauck. Esteve no Brasil em junho desse ano. Mas quem de fato comanda a nação, quem manda na nação é a chanceler Angela Merkel. É igual na minha casa, quem manda é a pastora Jovelene. Ok. A capital, passou uma. A capital da Alemanha é Berlim. Olhem que linda foto de Berlim à noite, irmãos. Agora preste bem atenção. Até 1989, os escatologistas discutiam qual Alemanha vai seguir aliada à Rússia, a oriental ou a ocidental, porque a Alemanha estava dividida em duas, certo? Através do Muro de Berlim, que foi construído de um dia para o outro, de 12 para 13 de agosto de 1961, por tropas da antiga União Soviética e da antiga Alemanha Oriental. O Muro de Berlim tinha 3 metros de altura, 165 quilômetros de extensão, 302 postos de vigia com 14 mil soldados que revezavam-se. Porém, o Muro de Berlim caiu no dia 9 de novembro de 1989. E em 1990 a Alemanha foi reunificada. Hoje há uma só Alemanha, cuja capital é Berlim. Segunda nação, a Pérsia, que em 1935 passou a se chamar Irã. O Irã que tem como presidente agora este homem que substituiu Mahmoud Ahmadinejad. O seu nome é Hassan Rouhani. É o novo presidente do Irã, a partir do dia 3 de agosto deste ano. Mas quem de fato é o líder supremo do país é o Ayatollah Ali Khamenei. Ayatollah é um título religioso, quer dizer sinal de Deus.
A capital do Irã é Teherã. Outra nação, a Líbia, do ex-coronel Muammar Gaddafi, que hoje é comandada por Ali Zeidan. A capital da Líbia é Trípoli. Outra nação, Togarma, que na verdade é uma junção de duas nações, Turquia e Armênia. Vamos conhecer a Turquia, o presidente é Abdullah Gül. Mas quem de fato comanda o país é o primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan. A capital da Turquia não é Istambul, e sim Ankara. Então já vimos a Turquia, agora vamos falar sobre a Armênia, que juntas formam Togarma. O presidente da Armênia é Serge Sarkisyan. Mas quem comanda de fato o país é o primeiro-ministro Tigran Sargsyan, os nomes são quase iguais. A capital da Armênia é Yerevan, é uma linda cidade. A última nação é a Etiópia, que até hoje leva o mesmo nome. O presidente da Etiópia é Girma Georges. Mas quem de fato comanda o país é o primeiro-ministro Haile Mariam Desalegn. A capital da Etiópia é Addis Abeba. Estas nações vão se unir à Rússia e vão marchar contra Israel no início da grande tribulação. Gog, o líder da Rússia, levará o que há de mais moderno no mundo bélico. Também muitos irão a cavalos, Ezequiel 38:15. Vale-se dizer que 70% dos cavalos do mundo estão na Rússia. E a Rússia desenvolveu uma raça de equinos diferenciada, chamada Kirguis. Os cavalos desta raça têm grande massa muscular e suportam as variações de temperatura, tanto o calor intenso como o frio intenso. Por quais razões Gog e os seus aliados avançarão contra Israel no início da grande tribulação? Ezequiel 38:12 nos responde. São duas justificativas. Primeira, pela localização estratégica de Jerusalém. Jerusalém, conforme Ezequiel 5, versículo 5, está no meio da terra. Escutem, Mikhail Gorbachev disse em 1995, quem conquistar Jerusalém, conquistará todo mundo. O intuito de Gog é de conquistar o mundo todo. E para isso vai tentar conquistar o coração da terra, que é Jerusalém. Ok. Segunda razão, as riquezas de Israel. Ezequiel 38:12. Que riquezas são estas? Dinheiro, que os judeus têm muito, a comunidade científica judaica que é muito expressiva, os diamantes de Haifa, mas principalmente as riquezas que estão aqui no fundo do Mar Morto. São minerais especiais. Geólogos britânicos fizeram um cálculo estarrecedor. Se os judeus extraíssem tudo isto de uma só vez, daria para se comprar 28 vezes toda a Europa, o velho continente. Por isso, Gog e seus aliados avançarão contra Israel no início da grande tribulação. Mas vejam bem, o próprio Deus disse assim, Ezequiel 39:2, eu colocarei, ó Gog, no teu queixo 6 anzóis. Por que 6 anzóis? Dá um anzol para a Rússia e um anzol para cada nação que a ela se aliará no avanço contra Israel, e entrarei em peleja contra ti. Então o próprio Deus vai impulsionar Gog e os seus aliados para dar-lhes uma medida corretiva. Okay. Ezequiel 38, versículos 19 a 22, a Bíblia diz que quando as tropas de Gog estiverem em território israelense, Deus vai intervir de maneira tríplice. Primeiro haverá um terremoto como este que sacudiu a China em 12 de maio de 2008. As tropas de Gog vão ficar desestabilizadas. Em segundo lugar, Deus promoverá uma confusão entre as tropas de Gog que vão se autoconfrontar. Por último, Deus enviará sobre as tropas de Gog uma chuva de saraiva, fogo e enxofre que vai exterminar as tropas de Gog. Ezequiel 39:12, a Bíblia diz que os mortos serão tantos que Israel levará 7 meses para sepultá-los. Vitória do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora vamos falar sobre a restauração do velho Império Romano no modelo novo. A União Europeia nasceu como mercado comum europeu. O mercado comum europeu foi fundado no dia 23 de maio de 57 e entrou em vigor em 1º de abril de 58. Começou com 6 nações e hoje conta com 27 nações. Olha, ali está a bandeira da União Europeia, o fundo azul e 12 estrelas amarelas. Então, juntas formam 500 milhões de habitantes. Aí está o homem que idealizou este bloco, Jacques Delors. Ele é francês e ainda é vivo.
Ele mesmo comandou o antigo mercado comum europeu por 10 anos, de 1985 a 1995. Olhem a sede da União Europeia. O pastor Rangel conhece muito bem isso aí, porque ele viveu aí. Bruxelas, a belíssima capital da Bélgica. Ok. Aqui está a estrutura da União Europeia, no edifício Berlaymont, no centro de Bruxelas. São 14 andares, com 12 salas grandiosas de comissões. Aí está toda a estrutura da União Europeia. No dia 8 de novembro de 93, o mercado comum europeu passou a se chamar União Europeia, quando houve a quebra das tarifas alfandegárias. Okay. A União Europeia tem uma moeda oficial chamada euro, que entrou em circulação em janeiro de 2002. Lembre-se, das 27 nações que integram este bloco, 10 não adotaram o euro como moeda oficial. A estrutura organizacional da União Europeia impressiona. O homem forte é José Manuel Durão Barroso, ex-primeiro-ministro de Portugal. Ele é o presidente da Comissão Europeia. Na sequência vem o ex-primeiro-ministro da Bélgica, Herman Van Rompuy. Ele é o presidente do Conselho Europeu. Na sequência, a britânica Catherine Ashton, que é a chefe da diplomacia da União Europeia. A União Europeia tem um parlamento próprio. As comissões ficam em Bruxelas, mas o plenário fica em Estrasburgo, na França. Olha o plenário por dentro. O mandato dos deputados lá é de 5 anos. O presidente do Parlamento Europeu é o deputado alemão Martin Schulz. A União Europeia tem um tribunal de contas próprio. Olha o prédio, é um formato de uma cruz. Fica em Luxemburgo. São 27 conselheiros, um de cada país. O presidente do Tribunal de Contas é o português Vítor Manuel da Silva Caldeira. A União Europeia tem um tribunal de justiça próprio, a Corte Suprema, fica também em Luxemburgo. O presidente é o juiz grego Vassílios Skouris. A União Europeia tem um banco central próprio, que fica em Frankfurt, na Alemanha. Olha ali o emblema do euro. O presidente é o economista italiano Mario Draghi. Eu disse que a União Europeia é a restauração do velho Império Romano. E no seu desenho ela vai sofrer uma alteração. Hoje são 27 nações. Para que a profecia bíblica se cumpra, restam apenas 10. A palavra que hoje sintetiza a situação da Europa é crise. Olha aí uma manifestação em Atenas, no coração da Grécia. Daniel foi chamado para interpretar o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor viu no sonho o grande colosso, a estátua com os 4 impérios mundiais representados. Cabeça de ouro, Império Babilônico; peito de prata, Império Medo-Persa; ventre de bronze, Império Grego; e pernas e pés de ferro, Império Romano. Os 10 dedos, o reino do Anticristo. Daniel disse: eu vi uma pedra cortada do monte sem auxílio de mãos, que chocar-se-á contra os 10 dedos dos pés e os esmiuçará. Esta pedra representa Cristo, que vai vencer o anticristo, o falso profeta e suas tropas confederadas da batalha do Armagedon. Okay. Quem vai ser o anticristo? Não podemos afirmar. Na época da igreja primitiva, havia uma crença de que o anticristo poderia ser Nero, Calígula, Domiciano, todos cruéis imperadores de Roma. Depois, Napoleão Bonaparte foi muito citado. Sequencialmente, Vladimir Ilyich Lenin, que protagonizou a Revolução Comunista na Rússia em 1917, foi muito citado. Mas ele morreu em 1924. Muitos acreditavam que o anticristo poderia ser Joseph Stalin, que comandou a extinta União Soviética. Era um sociopata, matou 100 milhões de pessoas, não cria em Deus. Ele chegou a dizer: se Deus existisse, eu destruiria, mas eu provaria ao mundo que Deus não existe. Morreu em 1953. Para muitos, o anticristo poderia ser Adolf Hitler. Hitler, irmãos, foi um homem cruelíssimo, matou 6 milhões de judeus no Holocausto. Foi um homem terrível, a encarnação do mal. Para muitos ele seria o anticristo. Suicidou-se em 1945.
Para muitos, o anticristo poderia ser Benito Mussolini, fundador do fascismo na Itália. Morreu também em 1945. Outros acreditavam que o anticristo poderia ser o general Francisco Franco, fundador do franquismo. Governou a Espanha por 36 anos, morreu em 1975. Muitos acreditavam que o anticristo poderia ser Nikita Khrushchev, que comandou a extinta União Soviética. Este homem era interessante. Quando ele foi discursar na ONU, ele tirou os sapatos e bateu na tribuna, provocando a todos. Muitos acreditavam que ele seria o anticristo. Ele morreu em 1971. Para muitos, o anticristo poderia ser Leonid Brezhnev, que comandou também a extinta União Soviética e morreu em 1982. Muitos acreditavam que o anticristo poderia ser John Kennedy, o mais popular presidente americano de todos os tempos. Aliás, completou-se nessa semana 50 anos da sua morte. Ele foi assassinado em Dallas, no Texas, no dia 22 de novembro de 1963. Muitos acreditavam que o anticristo poderia ser Ernesto Guevara de la Serna, isto é, Che Guevara, um médico alergista natural de Rosário, na Argentina, que atuou ao lado de Raul e Fidel Castro na promoção da Revolução Cubana em 1959, depondo a Fulgêncio Batista do poder. Ele tornou-se símbolo da guerrilha para a América Latina. Muitos acreditavam que ele seria o anticristo. Ele morreu no dia 9 de outubro de 1967, assassinado por um oficial do exército boliviano em La Higuera, na Bolívia. Para muitos, o anticristo poderia ser Mao Tse-tung. Este homem comandou o Exército Vermelho, fundou o Partido Comunista Chinês, matou mais de 70 milhões de pessoas, morreu em 1976. Muitos acreditavam que o anticristo poderia ser Nicolae Ceausescu, o homem que comandou a Romênia com mão de ferro, covarde, matou milhares de pessoas, principalmente cristãos. Morreu fuzilado ao lado de sua esposa, chamada Helena, em 1989. Para muitos, o anticristo poderia ser o Ayatollah Khomeini, que governou o Irã por 10 anos, de 1979 a 1989, quando morreu. Muitos afirmavam que o anticristo poderia ser o ex-presidente americano Ronald Reagan, porque ele tinha 3 nomes: Ronald Wilson Reagan, 666, morreu em 2004. Muitos afirmam que o anticristo poderia ser Henry Kissinger, ex-secretário de Estado norte-americano, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O curioso é que ele é judeu, nascido em Fürth, na Alemanha, e é naturalizado americano. Este homem teve o seu nome colocado num programa de computador do reverendo Henry Thomas de Ohio, e o resultado foi o número 666. Mesmo aos 90 anos, é lúcido e viaja o mundo todo. Muitos acreditavam que o anticristo poderia ser o coronel Muammar Gaddafi, que governou a Líbia com mão de ferro e morreu em 2011. Para muitos, o anticristo poderia ser Slobodan Milosevic, que comandou a extinta Iugoslávia, morreu na prisão de Haia, na Holanda, em 2006. Muitos afirmam que o anticristo poderia ser Mikhail Gorbachev, que aos 82 anos de idade vende saúde, foi o autor da perestroika, que quer dizer abertura, e da glasnost, quer dizer transparência. Para muitos, o anticristo poderia ser Boris Yeltsin, que presidiu a Rússia, morreu em 2007. Muitos acreditavam que o anticristo poderia ser João Paulo II Karol Wojtyla. Ele era polonês de origem judaica, morreu em 2005. O Papa Bento XVI foi muito citado e renunciou em fevereiro deste ano. Hoje as atenções se voltam para o novo Papa, Francisco I. Muitos acreditam que o anticristo poderá ser Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos. Alguns afirmam que ele vai ser o anticristo e Hillary Clinton, o falso profeta. Ela chega a rir, olha. Muitos afirmavam que o anticristo poderia ser Saddam Hussein, que foi executado em 30 de dezembro de 2006. Para muitos, o anticristo poderia ser George Walker Bush, ex-presidente dos Estados Unidos. Muitos acreditam que o anticristo poderia ser o homem forte da União Europeia, José Manuel Durão Barroso. Muitos afirmavam que o anticristo poderia ser Fidel Castro. Este homem governou Cuba com mão de ferro por 49 anos, renunciou em 2008. Hoje, Raul Castro, seu irmão, é o homem que comanda a ilha de Cuba, é óbvio. Para muitos, o anticristo poderia ser Kim Jong-il, filho de Kim Il-sung, morreu em 2011, ditador da Coreia do Norte. Hoje as atenções se voltam para o seu filho, Kim Jong-un, mandou matar uma ex-namorada há poucos dias atrás.
Muitos acreditavam que o anticristo poderia ser o reverendo Moon, pai da Igreja da Unificação, morreu no dia 2 de setembro do ano passado. Para muitos, o anticristo poderia ser o monge tibetano Dalai Lama, que vive hoje no exílio na Índia. Muitos afirmavam que o anticristo poderia ser o gênio da informática Steve Jobs, que morreu em 2011. Para muitos, o anticristo poderia ser novamente o homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes, Bill Gates. Muitos acreditavam com veemência que o anticristo poderia ser Osama Bin Laden, um dos homens mais feios do mundo, que morreu na madrugada de 1º para 2 de maio de 2011. Muitos acreditam que o anticristo poderá ser Uri Geller. Olhem bem, este homem nasceu em Tel Aviv. Ele é naturalizado britânico. Aos 3 anos de idade teve um encontro com o diabo no jardim da sua casa. Faz sinais sobrenaturais. Então ele é judeu, europeu e é milionário. Ele promove telepatia, leitura da mente, telecinesia, entortamento de talheres, promove levitação, suspensão de pessoas e objetos. Muitos acreditam que o anticristo poderia ser Michel Ismael, o autor do projeto 666. Aliás, ele mesmo diz: eu serei o anticristo. O seu nome real é Miguel Ángel Souza Vasquez. Ele é da República Dominicana, mas tem nacionalidade sueca. Olha aí, projeto 666, Michel Ismael. Ok. Muitos acreditam que o anticristo poderá ser o príncipe William da Inglaterra. Para muitos, o anticristo poderá ser o atual ditador da Síria, Bashar al-Assad, um dos homens mais covardes que o mundo já conheceu. Muitos afirmam que o anticristo poderá ser Arnold Schwarzenegger, ex-governador da Califórnia. Já pensou, meu filho, o exterminador do futuro? E para muitos, o anticristo poderá ser Barack Hussein Obama, reeleito presidente dos Estados Unidos. Queridos, eu só coloco isso para ilustrar o nosso estudo, mas ninguém pode afirmar quem vai ser o anticristo. Ok. Eu disse que o anticristo vai ter que ter descendência judaica. Aqui vemos um velho rabino judeu interpretando a Torá a crianças, adolescentes e jovens. Uma junta judaica habilidosa será formada para confirmar a genealogia do anticristo e vai confirmar que ele vai descender de uma das 12 tribos de Israel. O anticristo fará um acordo com os judeus por 7 anos, mas não vai honrar a totalidade do acordo, só vai cumprir a primeira fase, os 3 anos e meio iniciais. Ao romper o acordo, na segunda fase, ele vai perseguir os judeus, e estes verão bobagem que fizeram, e vão dizer: pactuamos com o homem errado. O anticristo vai comandar a economia mundial com base no número 666. Para muitos, a marca da besta dar-se-á através da introdução de um microchip como este, que é o Verichip, muito semelhante ao Mondex, ou então o Biochip. Mas eu quero mostrar algo novo para vocês. O que vocês estão vendo aqui, os escatologistas não têm debatido, mas é interessante. A tatuagem eletrônica, criada pela Universidade do Illinois em 2010, ela tem a mesma função de um microchip. Uma vez instalada, ela absorve as informações do cidadão. Olha ela sendo retirada. Então ninguém tem a última palavra sobre como dar-se-á a marca da besta. O anticristo vai ter um secretário particular que vai ser o falso profeta. Este vai imitar atividades de profetas do Senhor. Dentre eles o profeta Elias. Ele vai fazer com que fogo caia do céu. O falso profeta vai construir uma grande imagem da primeira besta. A palavra imagem vem do grego eikon, que originou a palavra ícone, e quer dizer cópia fiel. Hoje o culto à imagem de homem está muito bem representado na Coreia do Norte. Olha aqui, Kim Il-sung já morreu, Kim Jong-il morreu. Ambos são adorados como se fossem deuses na Coreia do Norte. As pessoas são obrigadas a adorarem-nos. Então, no início da grande tribulação, haverá uma chamada liberdade de culto, mas na segunda fase não. Quando o anticristo romper o acordo, aí o falso profeta vai construir uma grande imagem da primeira besta e todos terão que adorá-lo. Só os judeus continuarão com muito sacrifício e empenho, honrando, adorando ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Preste bem atenção, esta é a mesquita de Omar, construída pelos árabes no ano 691 da era cristã, no mesmo lugar onde ficava o templo dos judeus. Por que os judeus não têm mais o seu templo? Porque o general Tito e os seus comandados destruíram Jerusalém no ano 70 da era cristã. A mesquita de Omar está carcomida, deteriorada, envelhecida. Ela é octogonal, tem 8 lados. No início da grande tribulação, os judeus vão reconstruir o seu templo, num acordo mediado pelo anticristo. A Bíblia diz assim, Daniel 9:27, e ele fará um acordo com muitos. Uma das pautas do acordo vai ser a demolição da mesquita de Omar, que é pequena, está velha, e ela será reconstruída pelos árabes, mais ampla e luxuosa. E aí os judeus reconstruirão o seu templo. Olha a maquete do templo, a céu aberto. Olha a pedra angular. O dia 21 de maio é o dia de Jerusalém. No dia 21 de maio de 2011, os judeus do Instituto do Templo fizeram uma carreata mostrando a futura pedra angular. Pesa 4 toneladas. Olha a escola Talmud de Yeshivá, onde os judeus estão preparando os sacerdotes para o futuro templo. As peças do futuro templo, os utensílios já estão prontos, como o candelabro de ouro. A coroa de ouro do sumo sacerdote está pronta. Faltava aos judeus a novilha vermelha de Números 19:2. Em 1998, um pastor americano chamado Clyde Lott enviou para Israel 280 novilhas vermelhas. Este problema já foi equacionado. Este homem é o rabino Chaim Clyde Hickman, diretor do Instituto do Templo. É ele quem está organizando a reconstrução do futuro templo, e ele afirmou numa entrevista recentemente, ele disse que as peças do futuro templo são pré-moldadas e estão guardadas em um lugar secreto. Pastor, onde é? É secreto, eu também não sei, gostaria de saber. Escute, outra nota interessante, no ano 358 da era cristã, o Sinédrio desapareceu, que era composto por 71 membros nobres, certo? Julgava as questões judaicas. Este homem e mais 70 líderes judeus recriaram o Sinédrio no dia 23 de outubro de 2004. Há uma crença em Israel que, ao se reconstruir o templo, Chaim Clyde Hickman vai ser o sumo sacerdote. Agora preste bem atenção, o templo só vai ser reconstruído no início da grande tribulação, porém o anticristo vai profaná-lo. Mateus capítulo 24, versículo 15, segundo aos Tessalonicenses 2, versículo 4. Paulo diz que o anticristo vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. No capítulo 17 do livro do Apocalipse, nós vemos a figura da grande meretriz, a grande prostituta. Esta mulher, esta prostituta, representa um sistema religioso que é falso. Ela tem um cálice com o qual ela embriagou os poderosos da terra. Ela tem muita riqueza, literalmente falando. Esta grande meretriz representa um sistema religioso que é falso, e o que a Bíblia diz no capítulo 17, versículo 9, nos dá uma pista. A Bíblia diz assim, que esta grande meretriz se assenta sobre a besta que tem 7 cabeças, e as 7 cabeças são 7 montes, onde a prostituta se assenta. A cidade construída em 7 montes é Roma. De Roma advém esse sistema religioso que é falso, e vai ganhar um reforço no início da grande tribulação. Apocalipse 17:16, a Bíblia diz que a própria besta que dará apoio à grande meretriz, dará final a ela também, porque na segunda fase tribulacional, os cultos serão deletados, e as pessoas serão obrigadas a adorar a imagem da besta. Ok. A grande tribulação é chamado a ira de Deus. É impressionante como algumas pessoas insistem em dizer que a igreja vai ter que ficar na terra para ser purificada no período tribulacional, e depois então ela vai ser arrebatada. Escute bem, esta exegese é falha. Respeitosamente, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de sobrevir ao mundo para tentar os que habitam na terra. A igreja não experimentará um dia sequer do período tribulacional. Okay. João viu um livro selado com 7 selos. Vamos à abertura destes selos desta noite. Os 4 primeiros selos são abertos.
Na abertura do primeiro selo surge um cavalo branco, que simboliza a falsa paz. O personagem sobre o cavalo retrata o anticristo. O arco fala do alcance do seu governo, a extensão do seu governo. Este cavalo branco simboliza a falsa paz e retrata a primeira fase da grande tribulação, os 3 anos e meio iniciais. Surgirão aí as 2 testemunhas descritas no capítulo 11, versículos 3 a 13, no livro do Apocalipse. Quem serão as 2 testemunhas? Não podemos afirmar. Para muitos serão Israel e a igreja, ou o Velho e o Novo Testamento, numa interpretação simbólica. Mas a interpretação exequível é a literal, e com base nisso, muitos creem que as 2 testemunhas poderão ser Moisés e Elias, ou Enoque e Elias. Mas não afirme, não dê nome a elas, porque a Bíblia não lhe dá o devido respaldo. Serão 2 representantes de Deus que vão profetizar por 1260 dias, na primeira fase tribulacional. As 2 testemunhas serão mortas, seus corpos ficarão expostos numa praça em Jerusalém por 3 dias e meio, e depois elas ressuscitarão. O segundo selo é aberto e surge um cavalo vermelho que simboliza a guerra, simplesmente revelando a quebra do acordo feito pelo anticristo. O anticristo vai perseguir os judeus e a igreja apóstata. O terceiro selo é aberto e surge um cavalo preto que simboliza a fome. A balança na mão do personagem fala de racionamento de alimentação. O quarto selo é aberto e surge um cavalo amarelo que simboliza a morte. A Bíblia diz que a morte e o inferno seguirão. Diz a palavra que 1/4 da população do mundo morrerá. Vamos recapitular? O cavalo branco simboliza a falsa, o vermelho, guerra, o preto, fome, e o amarelo, morte. Ok. Na abertura do 5º selo, vemos o clamor dos mártires. Haverá sim salvação durante a grande tribulação. Apocalipse 6:9, Apocalipse 7, versículo 14, Apocalipse 20, versículo 4, nos prova isto. Porém, não será uma salvação graciosa como hoje. Ao contrário, as pessoas terão que derramar o seu próprio sangue. Estes são os mártires da grande tribulação. Depois de mortos, ficarão debaixo do altar de Deus, vestidos de branco e com palmas em suas mãos, e clamarão a Deus por vingança. Eles vão dizer: Senhor, julga o nosso sangue. Deus lhes ouvirá e enviará uma série de juízos sobre aqueles que aqui hão de estar. Ok. Na sequência, o 6º selo é aberto e haverá sinais no céu e angústia na terra. Angústia de quem foi deixado para trás. O 7º selo é aberto e haverá surpresas evidentes. Diz a Bíblia que haverá silêncio no céu por quase meia hora, em atitude de respeito às decisões que Deus irá tomar. E 7 anjos sairão com 7 trombetas, anunciando novos juízos de Deus. O primeiro anjo toca a sua trombeta e haverá uma cena apavorante: saraiva, fogo e sangue. A 1/3 parte da terra vai ser destruída. O segundo anjo toca a sua trombeta e algo como um meteoro incandescente vai cair no mar. 1/3 da vida marítima e 1/3 das embarcações serão destruídos. O terceiro anjo toca a sua trombeta e cairá sobre a terra uma estrela chamada Absinto, que vai contaminar 1/3 das águas potáveis do mundo. O 4º anjo toca a sua trombeta e haverá trevas sobre a terra. 1/3 do sol, da lua e das estrelas deixará de brilhar. O 5º anjo toca a sua trombeta e haverá uma praga de gafanhotos, mas não gafanhotos como estes aí, do grego acres, serão demônios. Apocalipse capítulo 9, versículos 1 a 12, a Bíblia diz que uma estrela vai cair do céu com a chave do poço do abismo. Essa estrela é Satanás. O poço do abismo fica no mais profundo do Hades, onde os mais terríveis demônios estão encarcerados. Numa permissão de Deus, Satanás os soltará. E estes demônios sairão e atormentarão as pessoas que aqui onde estão. Apocalipse 9, versículo 6, a Bíblia diz que a morte vai se ausentar dos homens. Os homens dirão: morte, venha sobre nós. Mas a morte deles se ausentará por 5 meses. Ok. Na sequência, o 6º anjo toca a sua trombeta, e 4 anjos maus, caídos, que estão presos junto ao rio Eufrates, serão liberados para agirem. E eles vão comandar uma cavalaria infernal em número de 200 milhões. Esta cavalaria não é humana, é demoníaca. Serão 200 milhões de demônios. E diz a Bíblia que a morte voltará em circulação, e quando essa cavalaria demoníaca agir, 1/3 da população do mundo morrerá.
O último anjo então vai tocar a sua trombeta e cumprir-se o capítulo 12 do livro do Apocalipse. A mulher e o dragão. Irmãos, nós chamamos isso de texto parentético. É um resumo do plano bíblico num só capítulo da palavra. Olhe, a mulher representa a nação de Israel. Ela está grávida, prestes a dar à luz um filho, que representa Cristo. Mas alguém que quer destruir, matar o seu filho, que é o dragão, que representa o diabo. Vamos lá? A mulher representa a nação de... O seu filho representa o Senhor e o dragão o diabo. Escute, do Gênesis aos Evangelhos, o diabo fez de tudo para que Jesus não nascesse, mas Jesus nasceu, triunfou sobre a morte e sobre o inferno e realizou sua obra redentora por nós no Calvário. A Bíblia diz que depois que a mulher der à luz ao filho, ela será protegida por Deus. Olhem como isso é lindo. Deus vai proteger a mulher no deserto por 1260 dias. A mulher representa a nação de Israel. O tempo que a mulher vai ficar no deserto é o tempo que Deus vai proteger Israel na segunda fase da grande tribulação. Ok. Estamos terminando. 7 anjos sairão com 7 taças, anunciando novos juízos de Deus. Ok. O primeiro anjo derrama sua taça, e chagas malignas brotarão nos corpos dos homens, doenças novas e velhas afligirão a todos. O segundo anjo derrama sua taça, e todos os mares converter-se-ão em sangue, literalmente. O terceiro anjo derrama sua taça, e todos os rios do planeta se converterão em sangue. O quarto anjo derrama sua taça, e haverá um superaquecimento da temperatura do globo terrestre. O quinto anjo vai derramar a sua taça e haverá uma cena apavorante, horror, trevas e dor. Prestem bem atenção, o sexto anjo vai derramar a sua taça e vai haver a seca do rio Eufrates. O Eufrates nasce na Armênia e deságua no Golfo Pérsico. Tem 2.600 quilômetros de extensão, tem de 3 a 10 metros de profundidade e de 200 a 400 metros de largura. A Bíblia diz em Apocalipse 16, 12, que o Eufrates vai secar-se para que passem pelo seu leito seco exércitos de países chamados reis do Oriente. Ok, olhem, isto é impressionante. O que, pastor, a bota? Não, a seca do Eufrates. No trecho em que ele passa pelo Iraque, o Eufrates já secou-se, está aí. O que isto indica? Que esta profecia está perto de se cumprir. A passagem dos reis do Oriente, atravessando o leito seco do Eufrates, seguindo para o vale do Megido, unindo-se ao anticristo, promovendo a batalha do Armagedon contra os judeus. Se esta profecia está perto de se cumprir, mais perto está o arrebatamento da igreja de acontecer. Okay. Quem são os reis do Oriente? Índia, China, Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Esses países que são chamados de reis do Oriente ou do nascente do sol, eles enviarão seus efetivos militares que atravessarão o leito seco do rio Eufrates e seguirão até o norte de Israel, unindo-se ao anticristo para a promoção da batalha do Armagedon. Agora veja um detalhe, ok. A mega rodovia Karakoram já está pronta. Ela parte da província de Sinking, na China, atravessa o Paquistão e vai até o Oceano Índico. Ela tem uma ramificação que corta o Afeganistão, o Irã e o Iraque. O caminho para os reis do Oriente marcharem já está pronto. E o Eufrates está seco. Irmãos, as profecias estão se encaixando. Ok. Aí o último anjo vai derramar a sua taça e vai haver o maior de todos os terremotos. Apocalipse capítulo 16, versos 18 e 19. A Bíblia diz que as grandes cidades serão destruídas. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Ottawa, Paris. As grandes cidades serão destruídas. Babilônia vai ser fendida em 3 partes. Jerusalém vai ser afetada. O templo que os judeus vão reconstruir no início da grande tribulação e será profanado pelo anticristo, será destruído por conta desse terremoto. E além do terremoto, simultaneamente cairá sobre a terra uma chuva de pedras. Cada pedra pesará pelo menos 1 talento, o que equivale de 45 a 50 quilos. Mas eu louvo ao meu Senhor, porque a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro, livre da grande tribulação. Okay.
Então o anticristo vai dar largada para a batalha do Armagedon. As tropas do anticristo vão desembarcar aí em Haifa, porque ela é estratégica. Além de ter uma grande estrutura portuária, ela está a 32 quilômetros apenas do Vale do Megido. Ok. Aí as tropas do anticristo vão acampar, e com parte delas o anticristo vai avançar contra Jerusalém. Jerusalém é o alvo do anticristo, é o finalzinho da grande tribulação. Os judeus lutarão heroicamente para tentar defender o seu maior patrimônio, que é a sua santa cidade. Mas lamentavelmente não vão suportar o poderio bélico armamentista do anticristo. Quando tudo parecer perdido para Israel, os judeus então vão se utilizar de uma arma que nunca falhou e nunca vai falhar: oração, a chave da vitória. Isaías 64, versículos 8 a 12, o profeta messiânico descreve a oração que os judeus farão. A oração subirá ao primeiro céu, passará pelo segundo céu, e vai instalar-se diante do trono de Deus, no terceiro céu. E Deus Pai dará ordem ao seu Filho Jesus, para que venha livrar Israel no final da grande tribulação. Jesus então virá em glória, ok. Jesus virá em glória e todo olho verá. Ele virá montado em um cavalo branco, na sua coxa salpicada de sangue. Estará escrito: fiel e verdadeiro, que julga e peleja com justiça. E o seu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ele não virá só, ele virá com seus santos e anjos. Quem são santos? A igreja de Goiânia, de Goiás, do Brasil e dos quatro cantos da terra. Nós estaremos com o amado das nossas almas, mas ele vai dizer-nos, bem como dirá aos anjos: recuem, porque minha é esta batalha. Da sua boca sairá uma espada aguda, que é símbolo de autoridade. Ok. Por incrível que pareça, o anticristo vai lançar a sua artilharia tentando alvejar o Senhor, como se isto fosse possível. Ok. O sangue dos mortos vai verter naquele grande dia, no dia da ira do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, de que forma Jesus vai destruir as tropas do anticristo? Confundindo-as. Olha o resultado: a mortandade vai ser tão grande, em função do confronto das tropas do anticristo entre si, que em alguns trechos, Apocalipse 14, 20, a Bíblia diz que o sangue dos mortos vai chegar até os freios dos cavalos. A altura média do chão até o freio de um cavalo é de 1,20 m. Olhem só que coisa tremenda. E a Bíblia diz que a mortandade vai se estender por 1.600 estádios, o que equivale a 296 quilômetros de extensão. Porém o anticristo e o falso profeta serão preservados vivos, porque com eles Jesus tratará pessoalmente. Jesus lançará esses dois ainda vivos no lago que arde em fogo e enxofre. Ok. Os judeus então verão a Cristo, e vai se cumprir Mateus 23, 39, eles vão dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Ok. Tranquilo. Aí a Bíblia diz em Zacarias 12, 10, que o espírito de súplicas e graça cairá sobre os judeus, e eles chorarão amargamente quando avistarem a Cristo. Ok. Aí haverá conversão do remanescente de Israel. Isaías 10, 21, 22, Romanos 9, 27, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente aqui será salvo, louvado seja o nome do Senhor. Ok. Duas fotos para conclusão. Literalmente, Zacarias 14, versículo 4, a Bíblia diz que Jesus vai colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que fica de frente em Jerusalém. Aqui é a Igreja das Nações. De um extremo ao outro, 3.000 metros, o Monte das Oliveiras. Daqui até o Muro de Jerusalém, 1,5 km. Escute, a maior cadeia de hotéis, a Hilton Hotéis, iria construir um hotel bem aqui. Por que o hotel não foi construído? Porque cientistas da área sismológica desestimularam os empreendedores a construir um hotel, e fizeram uma previsão. Antes afirmaram que o Monte das Oliveiras está situado num cinturão sísmico, e assim fizeram uma previsão: o Monte das Oliveiras vai se fender ao meio por conta de um grande terremoto. Eles quase acertaram. Que o monte vai se fender, vai mesmo, mas isto ocorrerá quando Jesus colocar os seus pés sobre ele no final da grande tribulação. Aí a terra vai rasgar em direção a Jerusalém. Ok. Última foto. Esta é a porta oriental.
Ezequiel 43, 1 e 2, Ezequiel 44, 1, 2, 3, a Bíblia diz que o Messias, chamado ali o príncipe, terá que entrar nessa porta, vai ter que entrar na cidade santa pela porta oriental. Pastor, mas a porta está lacrada. Está. Quando os árabes detiveram o controle sobre Jerusalém e reconstruíram os muros, o diabo, não querendo que esta profecia venha a se cumprir, colocou no coração do coordenador da reconstrução dos muros que lacrasse a porta oriental. Pastor Laurindo, a porta está fechada ou não? Continua fechada. O diabo fez mais, colocou no coração do coordenador da reconstrução dos muros que instalasse um cemitério aqui na frente. Estão vendo? Porque na crença muçulmana, um homem santo não pode entrar para dentro de uma cidade santa passando por meio de um cemitério. Então o diabo criou dois obstáculos, pensando que assim vai impedir a profecia bíblica de se cumprir. Aqui a porta está lacrada, fechada. Aqui tem um cemitério. Só que aqui na frente está o Monte das Oliveiras. Jesus vai pisar no monte, a terra vai rasgar, o cemitério vai estourar e a porta vai cair. E o Messias vai entrar revestido de glória na santa cidade. Aplauda Jesus comigo nesta noite, porque Ele é Rei e é Senhor. Amém.